Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobice e você está no Jobice PC, um canal em que a gente aborda questões inerentes à deficiência de uma perspectiva diferente. Aqui a gente abrange todo esse universo pensando no nosso emocional, chamando a filosofia, a psicologia para conversarem com a gente e nos ajudarem a desenrolar esse desafio que é ser uma pessoa com deficiência ou conviver com uma pessoa com deficiência. Aqui eu tenho a pergunta de uma mãe. Eu recebi 5 perguntas pelo WhatsApp e decidi juntá-las num vídeo só. Aqui eu tenho uma mãe e ela pergunta: por que você acha que os ditos normais não aceitam crianças com deficiência? Então, é difícil, muitas vezes não é essa não aceitação que está acontecendo, né? Às vezes, quando a gente sofre a rejeição via direta, via indireta, muitas vezes, às vezes a gente confunde com rejeição que não é rejeição. Às vezes é despreparo, às vezes é medo, às vezes é insegurança, mas às vezes é somente egoísmo e maldade mesmo. Não é a maioria das vezes que acontecem, mas às vezes acontece sim. Mas é aqui, assim, na minha experiência, e olha que eu tô numa cidade que a gente não tem a tradição da pessoa com deficiente emancipada, a gente não tem muito essa promoção dentro da cidade, a gente não tem muito essa responsabilidade social nesse aspecto, tá? Mas foram raras as vezes em que eu ouvi simplesmente: oi, tu não é bem-vinda, e vai embora. Aconteceu sim, com certeza. Aconteceu algumas vezes no comércio, aconteceu algumas vezes, já aconteceu em instituição de ensino, mas não é a constante. A maioria das vezes as pessoas ficam realmente meio assustadas, do tipo: ai meu Deus, e agora? Eu acho que o aspecto histórico é muito forte, né? Porque a gente tem uma deficiência e a sociedade não foi não foi historicamente habituada a conviver com a gente. Por isso que eu acho tão importante para a gente entender a deficiência, a gente estudar, a gente entender um pouco, porque quando você tem uma deficiência ou uma diversidade qualquer, independente de ser deficiência, né? Você vai herdar os estigmas relacionados a essa condição. Então você herda a história. Então eu não herdo somente a história da Joyce, né, que é meu nome, que é paraibana, que fez isso, que fez aquilo. Quando as pessoas olham para mim, elas fazem um download mental de muito que elas sabem ou pensam que não sabem sobre pessoas com deficiência. E o lugar da pessoa com deficiência, historicamente, é um lugar muito pequenininho. É um lugar de pouca eficiência, é um lugar considerado de muita demanda e pouco retorno. Quando a gente tem um paradigma materialista da apreciação das pessoas, muitas humanidades ficam de fora. Então, se o meu modo de apreciação de um ser humano é simplesmente baseado em sua aparência imediata, um corpo que tenha uma falha visível, uma falha difícil de consertar, é um corpo que vai receber menos respeito, menos oportunidades e menos atenção. Ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade para a gente se humanizar, sabe? Porque eu fico pensando, ok, o preconceito que eu passo me machuca. Mas eu fico pensando que muitas pessoas passam por preconceito, né? A gente vive, a gente tem o nosso racismo é tão entranhado que é muitas vezes, de certo modo, invisível, sabe? E muita gente fala: olha, a gente não vive num país racista, mas a gente tem a juventude negra sendo assassinada, a gente tem a juventude negra sendo encarcerada, a gente tem. E isso tá tão naturalizado que a gente nem considera isso racismo. Então, a gente tem uma sociedade que a gente ainda tem preconceito de classe. As nossas heranças coloniais, né? O Brasil não passou por um processo de decolonização. Então, quando a gente pega e pensa na nossa própria deficiência de uma perspectiva histórica e consegue deslocar o foco da dor para entender que a gente vive num mundo em que tem muitas pessoas passando por preconceitos cruéis todos os dias, que não é só sobre a gente, é mais fácil lidar com o contexto em que estamos inseridos. Tanto no sentido, até para a gente não cair no vitimismo. Agora que a gente já falou de vitimismo, a gente consegue
ter debates até mais aprofundados, do tipo, olha, tá, eu tô passando por um contexto que eu tô sentindo que eu não tô sendo aceita. Será que isso tá realmente acontecendo? Tá realmente acontecendo. Ok, então a partir do momento que eu tenho informação, eu tenho empoderamento, eu tenho mais recursos para lidar com isso, que não seja ficar trancado dentro de casa para sempre chorando em posição fetal. Segunda pergunta, quando você. Agora sim, voltando aqui para o caso dela, né, que tem um filho, né? E aí, quando a gente tem uma criança, a gente tem um processo ainda mais delicado, porque a gente passa pelo preconceito, a gente vê o nosso filho passando pelo preconceito, e aí a gente precisa ter muita força para passar para ele a dimensão de que ele não é aquilo que as pessoas acham que ele seja. Porque tem muitas mães que, ao perceber que a sociedade trata assim seus filhos, protegem-nos deixando dentro de casa. E isso tampouco protege realmente. Então, é fortalecer. Olha, o mundo é assim. Uma coisa que a minha mãe me ensinou muito é a não me importar. Às vezes eu via as coisas quando era pequena, eu ficava triste. Minha mãe falava, poxa, por que você está triste? Não é verdade? Sabe? Eu lembro um dia que foi muito legal, que as pessoas amam ver, né? Pessoas com deficiência, eu era bem pequena, e saber do que a gente perdeu, como é que foi isso aí. Só que às vezes são coisas muito pessoais, às vezes são coisas muito doloridas, sabe? E quando as pessoas me perguntavam isso, eu era pequena, eu me sentia na obrigação de contar, porque a pessoa queria saber, né? E às vezes eu ficava muito constrangida, porque a história da minha deficiência é uma história, não é uma história só da deficiência, né? Muitas coisas ruins me aconteceram no momento em que eu ficava com deficiência. Às vezes eu não queria contar, mas a pessoa perguntava, eu era pequena, eu não sabia o que fazer. E eu lembro que um dia eu estava no ônibus com a minha mãe, e aí aconteceu uma coisa que sempre acontecia quando eu estava sem minha mãe. Ela é cega, é? Minha mãe falou, é. Ela nasceu assim, foi? Minha mãe falou, foi. E aí depois eu falei, uai mãe, mas a senhora, eu não nasci assim. Ela falou, sei, mas não é da conta dela. Ela não queria essa informação para prestar qualquer auxílio. Ela queria essa informação só para dizer que ela tinha essa informação, só para matar a curiosidade. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo a se proteger. E tu, como mãe, vai ter que aprender ao mesmo tempo fortalecer tua criança, mas ao mesmo tempo ensinar ela a se proteger. Agora sim, como ser incluída quando as pessoas não querem nos incluir? Então, a gente volta para a questão da aceitação. Nem sempre a pessoa não quer te incluir, né? Muitas vezes ela não sabe como. O nosso histórico de segregação vai retumbar na nossa convivência social muitas e muitas vezes. As pessoas não estão acostumadas a atender uma pessoa surda, elas não estão acostumadas a atender um cego, elas não estão acostumadas a lidar com o diferente, né? A gente não tem representatividade de pessoas com deficiência fazendo coisas do dia a dia, não é tão comum. Agora com as redes sociais ainda é mais fácil ter, mas por muito tempo a gente não tinha. Tinha aqueles estereótipos, né? A hipersexualização da comunidade LGBTQIA+, né? E a pessoa com deficiência, né? Ela ficava simplesmente quietinha dentro de casa ou fazendo suas coisinhas, seus artesanatinhos e a vida acabou, a vida é isso aí. Então as pessoas não sabem muito o que fazer quando a gente sai desse quadrado. Também existe o paradigma de que vai ter sempre a família cuidando da gente. E aí, quando de repente a pessoa com deficiência aparece, não tem uma família por trás, ela tá lá falando assim, olha, eu tô aqui, isso é um pouquinho contigo agora. As pessoas têm medo, né? Às vezes a gente, sem querer, querendo, é uma bomba que cai na cabeça das pessoas. Eu lembro que eu já passei várias vezes por isso, por chegar num contexto educacional e eu falar pra pessoa, olha, eu preciso de acessibilidade. E a pessoa quase que entrar em curto-circuito, porque ela não estava nem sabendo disso, ela nunca estudou o tema, ela não sabe? E eu tô lá e ela tem um trabalho a fazer. Então, já aconteceu algumas vezes de eu sentir que a pessoa tinha repulsa por mim, simplesmente porque eu não era como ela, mas não é a maioria. A CNV é muito legal para isso, né? A gente falar por que você está fazendo isso, o que está acontecendo, e depois dizer como a gente se sente e ir se colocando, mas é muito difícil porque
A gente também não pode, sabe, lutar contra o mundo. A gente tem que escolher as batalhas. Tem que eleger os nossos critérios. A gente não pode sair brigando com todo mundo. Porque é muitas vezes que a gente se sente excluído, ou a gente sente que o outro não quer incluir a gente, né? O que é meio parecido, não é o que está acontecendo. Não é. Então, se a gente agir no ímpeto, no impulso, a gente vai gerar situações desconfortáveis sem necessidade. Então, a primeira coisa que eu sugiro é paciência. Tenta te acalmar, tenta entender o outro lado, tenta conversar e ver o que acontece. E aí, se for um contexto legal, institucional, existem recursos que a gente pode usar. E se for com um contexto pessoal, a gente tenta na conversa. Se não der certo, paciência. Não deu. Mas assim, gente, na maioria das vezes eu acho que dá certo. Acho que na medida em que a gente aprende a se aceitar, a gente já entra nos espaços com uma carga de aceitação maior e as pessoas vão vendo com leveza o que pra gente é leve. Fez sentido? Eu não aceito minha deficiência, pois acho que um dia a ciência vai evoluir e eu voltarei a ser normal. Tá. Mas se você aceitar a sua deficiência e a ciência for evoluir, você não vai impedir com a aceitação. Aceitar não é você se conformar, é você parar de brigar com a vida, sabe? Então, a gente não perde nada por aceitar. Porque nesse momento, a gente não tem uma bola de cristal para ver o que vai acontecer, né? Mas nesse momento isso faz parte de ti, faz parte da sua história, faz parte do seu corpo. É o cenário que você tem para ter sua vida, suas experiências. É isso que a gente tem. Então, por que não tirar o melhor proveito? É a oportunidade que a gente tem de crescer, de evoluir, de prosperar. Por que não? A gente tem... O modelo médico traz muito a parte do inválido, né? Eu acho muito pesado, é como se eu não valesse nada. Eu acho que a gente vale, sim. A nossa humanidade transcende os nossos corpos. E se tu não te aceitar, como é que tu vai se movimentar? Como é que tu vai esperar receber a aceitação dos outros? Amor, confiança, oportunidade, respeito. Porque esse corpo que tem uma deficiência, eu não sei qual que é a tua deficiência, a gente não se conhece, não sei se tu és visual, se tu tens alguma questão física, alguma questão neurodivergente, não sei. Mas esse corpo com deficiência é teu cenário. Esse corpo com deficiência é o corpo que te carrega. Então, por que não aceitar? Se é o que você tem, né? É através dele que a gente pode interagir com as pessoas, que a gente pode estar no mundo, né? Eu confesso para vocês, eu gostaria muito de ter um corpo que me permitisse, por exemplo, olhar para vocês aqui na câmera com afeto, com respeito. Eu queria ter um corpo que me permitisse andar na rua com mais desenvoltura, com mais autonomia, né? Se eu tivesse um corpo sem deficiência, eu teria proporcionado mais divertimentos aos meus filhos. A própria deficiência gasta dinheiro. Então, se eu tivesse um corpo sem deficiência, possivelmente os meus filhos teriam mais oportunidade de coisas, sei lá. Mas se eu tivesse asas, eu voaria, né? Então é o que eu tenho. Então, tá, eu não enxergo, ok. Mas foi a minha barriga que levou minhas crianças até o final da gestação. Foram as minhas mãos que fizeram carinho nelas, acolheram, foram os meus braços que sustentaram eles, né? Foi com a minha coluna que eu ajudei eles a andar, que eles aprenderam com a gente, comigo e com o pai, a andar de bicicleta, né? Então assim, se eu não me aceitar, eu vou estar sendo ingrata com as outras coisas que esse corpo me traz. E se eu não me aceitar, as coisas não vão mudar. Então é um gasto de energia que não vai me trazer nada. E às vezes a gente precisa ser meio frio, sabe?
Eu vou gastar tonéis de energia com raiva de uma coisa que eu não posso mudar? Qual é o sentido disso? Ah, não tem sentido, mas eu sinto. Mas é uma coisa que vai desgastar energia. E não vai te trazer nada de bom. Aí a gente pode, de repente, escolher não sentir. Eu sei que não é fácil. Não tem uma chavinha que a gente muda e a gente não sente o que a gente sente, deixa de ser quem a gente é. Mas uma decisão, a gente muda a direção. E as coisas começam a mudar a partir dessa tua primeira tomada de decisão. O que eu sei é que aceitar a deficiência traz mais vantagem que não aceitar a deficiência. Quero muito aprender a me virar sozinho, mas a minha família não me apoia. O que você me indica? Vídeos, conversa. Se você tiver acesso a uma boa associação com níveis baixos ou nulos de capacitismo, conversa com esse pessoal. Se você tiver uma TO, uma psi, conversa. Se você tiver a oportunidade de levar essa pessoa para conviver com outras pessoas com deficiência, para ver que elas estão se virando, também é legal. Textos, né? E, francamente, se ela não te apoiar, você vai construindo outros apoios. Porque nem toda a tua família vai conseguir te acompanhar. Teve muita coisa que eu aprendi com a família, mas muita coisa eu aprendi com amigos, muita coisa eu aprendi sozinha, muita eu aprendi com outras pessoas com a mesma deficiência que eu. Porque tem muito manejo que a pessoa que não tem deficiência, ela tem mais dificuldade de desenvolver. Eu lembro que... Eu já contei aqui a história do ovo? Se eu já contei, vocês me desculpem, tá? Mas eu vou contar de novo. Eu tava tentando aprender a fritar ovo, a minha mãe pegava aquela frigideira de ovo e na hora que eu ia virar o ovo, eu derrubava o ovo, plash, no fogão. Ela pegava o ovo com uma espátula, jogava na frigideira, tenta de novo. Eu ia virar splash no fogão. Sabe aquelas frigideiras de ovo assim, que elas têm as bordas assim, inclinadas assim? Era aquela, bem pequenininha assim. Eu derrubava o ovo toda hora. E aí eu fui conversar com uma moça cega, poxa, eu não consegui fritar ovo, eu não posso fritar ovo, que pena que a gente não pode fritar ovo. E ela falou, claro que a gente pode fritar ovo. E o que acontece? Eu precisava de uma frigideira maior para conseguir manobrar o ovo. Né? Mas a minha mãe, o que ela pensou? Bom, a frigideira que todo mundo frita ovo é essa. Ela não pensou, nossa, outra frigideira vai ser mais... Não. Então, muita coisa que a gente faz de um jeito que outras pessoas não fazem. Não é porque a gente dá conta de fazer as coisas que a gente tem que fazer as coisas, que a gente vai fazer as coisas como todo mundo faz. Porque a gente tem um sentido a menos. Então, a gente vai ter que fazer diferente. Para eu chegar no mesmo lugar, eu vou ter que percorrer outro caminho. E aí, se a pessoa, o familiar que estiver me ajudando não tiver esse manejo, ele talvez fique meio assustado de apoiar a gente nisso, porque ele nem sabe que é possível. Então, a primeira coisa é mostrar que é possível. Ele viu que é possível, fulano consegue, Beltrano consegue, é possível, então por que eu não posso? E aí a gente vai construindo. Mas vai também pensando em outras formas de apoio, porque é raro a família conseguir estar com a gente em tudo. Acontece, mas a maioria não dá conta e tudo bem. Tenho muita vergonha de ser deficiente, as pessoas sempre me olham com pena. Por isso que eu evito cada vez mais sair de casa, sinto saudade da pandemia. Isso conversa lá com a outra pergunta, né? Eu não aceito. Eu acho que quando a gente tem vergonha, a gente projeta um pouco isso. E eu acho que as pessoas reagem a isso. Não tô dizendo que as pessoas não olham com pena quando a gente é bem resolvido, sabe? Mas, gente, eu acho essa parte da gente se aceitar, da gente se resolver muito importante. Se vocês não conseguirem fazer isso sozinhos, peçam ajuda, porque é muito complicado você não se aceitar, porque você vive com você 24 horas. Entender a razão dessa vergonha também é legal, né? Você não tem vergonha por quê? Quando que você aprendeu a não ter vergonha? Quem te ensinou isso? O que você pensa quando você tem essa vergonha? Né? As pessoas sempre me olham com pena. Será que é por causa da deficiência ou será que é por outro motivo? Né? E se a pessoa te olha com pena, assim é o olhar dela, sabe? Às vezes eu tava andando na rua e as pessoas ficam com pena de mim e eu vou fazer o quê? Às vezes é um pessoal simples, sabe? Deixa eu olhar com pena. Eu sei que é ruim, gente, eu sei que a pena é humilhante, mas é até onde essa pessoa alcança aí, sabe? Eu não consigo controlar isso, eu não consigo mandar no teu olhar.
né? E às vezes essa pessoa que te olha com pena, ela tem um motivo. Muita gente que eu notei que me tratava com uma pena danada, tem um parente novo dentro de casa que tem uma deficiência, a vida dele acabou. Tinha um vizinho que tinha uma deficiência, daí essa pessoa passava fome. Então, assim, tem um motivo. Eu sei que é muito chato isso. Eu sei que é. Gente, eu cresci ouvindo as pessoas falando, ela é cega. Ai, que pena, ela é tão bonita. A gente que é menina, a gente escuta isso demais. A pena, a menos-valia, o preconceito. As pessoas que querem elogiar, mas não sabem como e acabam sendo capacitistas, né? Ai, você é tão linda, que dó. Eu fico pra morrer, gente. Minha vontade é falar, cara, você tá falando isso? Que desnecessidade. Aí eu fico falando, meu Deus, eu falo o quê? Eu falo obrigada? Eu faço o quê? Aí eu aprendi, eu falo obrigada. Ah, tá, obrigada. Ai, que linda, que dó. Obrigada. Porque o mundo é assim, gente. Sabe? O mundo é assim. E eu evito cada vez mais sair de casa. Então, eu entendo esse sentimento de caramba, que coisa horrível, não vou mais sair de casa. Mas se eu não sair mais de casa, aquela experiência ruim vai ser a minha última experiência de rua. Então, quando uma coisa acontece, eu passo uns dias, às vezes meio tristinha, e eu saio de casa pra ver se eu tenho uma experiência boa, pra apagar aquela experiência ruim, sabe? E assim, fica de olho, porque às vezes esse sentimento, quando é muito forte, assim, de menos-valia, de não querer sair de casa, pode ser indício de depressão. E depressão a gente tem que cuidar. Então, dá uma observada nisso aí. Porque, gente, quando a gente não aceita, fica muito mais difícil. Eu fico falando de aceitação, eu não tô falando de minimizar, mas cada vez que se eu andar sozinha e uma pessoa me tratar assim, eu ficar com muita raiva e guardar isso no coração, eu não vou ser feliz. Tinha dia que deu chegar no portão da faculdade e conseguir chegar na minha sala, que eu fazia o percurso sozinha, tinha umas 3 pessoas, sabe? Que eu passava no meio dos alunos ali sem acompanhante. Eu não quis acompanhante. Porque eu queria aprender a andar lá sozinha e eu queria poder chegar a hora que eu quisesse, ir pro banheiro a hora que eu quisesse, sair a hora que eu quisesse, sem depender de uma pessoa para ficar me levando para lá e pra cá. Paciência, não é um caminho difícil. E aí, às vezes, até eu chegar na sala, vinha umas 3 pessoas falando de mim, falando coisa absurda pra mim. Eu ia fazer o quê? Ai, eu derrubei aqui. Eu ia pra minha aula. Às vezes eu ficava meio brava, aconteceu tal coisa, e pronto, sabe? Aconteceu, registrou, reclamou, arquiva, passa. Porque senão você não vai evoluir. Porque assim, eu vou te falar uma coisa, todo mundo que é deficiente e que chega a algum lugar, hoje a gente tem pessoa com deficiência trabalhando no Google, na Apple, na NASA, tem pessoas com deficiência que são até médicos, visual, tá? Óbvio que não são, enfim, não tenho contato com cirurgia, assim, não existe isso, né? Mas enfim, tem pessoas com deficiência que têm várias profissões. E uma coisa indispensável para a gente conseguir sair do lugar da vítima é a gente aprender a não levar pro coração as coisas, sabe? Não tô dizendo que tu não tem razão de ficar com vergonha, de passar coisa ruim. Eu não tô dizendo que essas coisas não existem. Eu tô dizendo que se a gente não aceitar, fica muito difícil, né? E se a gente se importar, que não seja para sempre, né? Porque fica mais difícil, gente. Não é maldade minha. Acontece. E quando a gente faz seguice na rua, já aconteceu. Deu fazer um monte de coisa tosca que eu não tô vendo, né? Por mais que eu me preocupe, que eu note, às vezes eu faço absurdo na rua. E as pessoas vêm me ajudar com aquele ar de, ai meu Deus, coitadinha. Ela tá lá me ajudando. E naquele momento eu fiz uma seguice do caramba. Aceita. Aceita que pelo menos a pessoa tá lá te ajudando. Tá morrendo de pena de ti, mas te ajudando. Então tá bom. Então eu acho que a gente tem que focar em aceitar o que tem pra hoje,
construir um futuro melhor para amanhã e entender que tudo isso que a gente passa é fruto de um processo histórico. Não vai mudar do dia para a noite, mas a gente faz a nossa parte. Hoje, nesse momento, a minha parte é gravar esse vídeo para vocês. É o que eu tô fazendo para mudar a história. E eu tenho certeza que cada um pode fazer um pouquinho para mudar a história. Eu acho que eu sou importante, sabe? Sendo quem eu sou e estando onde estou. Não é questão de ser melhor que ninguém, mas é questão de ser importante eu ter essa condição aqui e agora. E quando eu penso dessa forma, fica muito mais fácil suportar os reveses. Fica menos pesado. E a gente consegue ser feliz, não apesar disso, mas até mesmo com isso, porque às vezes é engraçado também. Depois eu vou lembrar de uns casos engraçados para contar para vocês. Amanhã eu conto.